Olá, boa tarde. Hoje é o dia da segunda parte da nossa aula sobre o verbo no modo imperativo. Hoje nós vamos fazer as atividades complementares que eu comentei com vocês na aula passada. Eu vou explicar as atividades, vou ler e explicar. Vocês vão ter 20 minutos para fazer essas atividades, depois a gente vai corrigir. Lembrando que essas atividades que nós vamos fazer hoje, elas foram disponibilizadas para vocês no e-mail que vocês mandaram para mim, ok? Então eu espero que vocês estejam com elas em mãos, porque vai ser muito mais fácil de vocês acompanharem e conseguirem responder, ok? Bom, antes da gente começar a estudar os textos, eu vou ler com vocês os textos antes das atividades. A nossa próxima atividade é uma atividade que nós vamos trabalhar apenas textos e o modo imperativo utilizado dentro desses textos. Antes de eu aplicar a atividade, vamos relembrar um pouquinho o modo imperativo. Ele é usado para exprimir então uma ordem e um pedido. As formas são duas, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O afirmativo é formado por uma mistura do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. A gente usa do presente do indicativo sem o S, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, ou seja, o tu e o vós. Então, na forma afirmativa, toda vez que for o tu e o vós, nós vamos usar o presente do indicativo sem o S. Para as outras pessoas, a gente vai usar o modo subjuntivo sem nenhuma alteração. No imperativo negativo, ele é mais simples, a gente só vai acrescentar o advérbio de negação antes das formas do presente do subjuntivo, ou seja, ele vai ser conjugado igual é o presente do subjuntivo. Vamos lá. Primeira conjugação, verbo cantar. Canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Observaram? No canta tu e no cantai vós é igualzinho o presente do indicativo. Porque como que a gente conjuga o verbo no presente do indicativo? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. É igualzinho, a diferença é que a gente tira o S. E no negativo? No negativo fica: não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não cantei vós, não cantem vocês. Como que a gente conjuga o verbo cantar no presente do subjuntivo? Para vocês verem que é igualzinho. Como é que é? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Viu? É igualzinho, só não tem o eu. Para as duas formas, começa da segunda pessoa. Assim, vai seguir igualzinho para a segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, e a terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. Bora começar os exercícios? Antes de começar as atividades, eu vou dar algumas explicações para vocês. Nós vamos resolver as atividades, como eu disse no início da videoaula, são atividades com textos. São textos que utilizam o verbo no imperativo. Vocês vão ter 20 minutos para responder as atividades. A correção vai ser feita logo depois. Não esqueçam que estamos online. Então, para resolver as atividades, vocês desliguem o microfone durante a tarefa. Em caso de dúvida, é só chamar. Boa atividade. Vamos lá? Atividades complementares. Primeiro texto é uma receita, é uma torta de limão. Eu gostaria que vocês forem fazer, antes de vocês fazerem as atividades, vocês leiam os textos. Antes de começar a responder, leiam os textos primeiro. Depois que vocês leiam os textos, vocês começam, por exemplo, nessa receita, torta de limão. Leia novamente a receita e grifa os verbos que estão no imperativo. Depois vocês passem para a questão. Eu vou ler
com vocês os textos e vou explicar o que a atividade está propondo. Ingredientes: 1 xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de chá de manteiga sem sal gelada e em cubos, uma gema, 2 colheres de sopa de água, 1 lata de leite condensado, suco de 2 limões, 3 claras, 5 colheres de sopa de açúcar, raspa da casca de um limão. Preparo: em uma tigela, coloque a farinha de trigo e a manteiga. Misture até obter uma farofa. Faça um buraco no meio. Adicione a gema e a água. Amasse com as mãos até obter uma massa homogênea. Forre o fundo removível com a mistura, apertando bem com as pontas dos dedos. Leve ao forno pré-aquecido por 15 minutos ou até dourar. Na batedeira, bata o leite condensado, o suco de limão e despeje sobre a massa assada. Reserve. Para o suspiro, bata as claras em neve, junte o açúcar aos poucos, batendo até formar picos firmes. Despeje sobre a mistura de leite condensado. Volte ao forno até começar a dourar. Decore com as raspas de limão e sirva. Questão 1. Se considerarmos que as receitas culinárias nos dão orientações para preparar um determinado prato, explique, com as suas palavras, o modo pelo qual, nesse tipo de texto, predomina o modo imperativo. A questão é saber de vocês, com as suas palavrinhas, com as palavras de vocês, por que esse tipo de texto utiliza as palavras mais no modo imperativo. Por que predomina o modo imperativo nesse tipo de texto? Por que vocês acham que nesse tipo de texto predomina o modo imperativo? É isso que eu quero saber. É a opinião de vocês. Não é uma coisa que está escrita em algum lugar, um conceito. Não é. É uma interpretação. A questão 2 é uma música. É uma música do Gabriel Pensador. A música, eu não coloquei a música inteira para a gente trabalhar. Ela é muito longa. As estrofes são repetitivas. Eu coloquei apenas a primeira parte da música, porque só a primeira parte já era o suficiente para que a gente possa fazer a atividade. Então vamos lá. Sorria. Não coma de boca aberta, não fale de boca cheia. Não beba de barriga vazia, não fale da vida alheia. Não julgue sem ter certeza e não apoie os cotovelos sobre a mesa. Não pare no acostamento, não passe pela direita. Não passe embaixo de escada que dá azar. Não cuspa no chão da rua. Não cuspa para o alto. Não deixe de dar descarga depois de usar. Não use o nome de Deus em vão. Não use o nome de Deus em vão, irmão. Não use o nome de Deus em vão. Não use remédio sem orientação. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo observado. Sorria, você está sendo controlado. Você está sendo filmado, você está sendo filmado. Questão 2. De acordo com a letra da música ao lado, pode-se afirmar: as ordens dadas querem convencer as pessoas a seguir determinada postura ditada como sendo boas maneiras. Todos somos vítimas da insegurança, por isso estamos sendo filmados. A letra da música é uma manifestação contra o sistema opressor que insiste em ditar regras de como devemos viver. Letra D. Apenas as alternativas A e C estão corretas. Gente, é para marcar apenas uma das alternativas, tá? Não é para marcar todas, nem mais de uma. É uma alternativa. Então, ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Leiam com atenção o texto. É uma interpretação. E do mesmo jeito que eu falei na questão 1, eu quero que nesse texto vocês observem os verbos utilizados. A maioria deles, a maior parte deles, está no modo imperativo. E no imperativo negativo. Então, identifiquem esses verbos, sublinhem e leiam o texto mais de uma vez para que vocês consigam interpretar de forma correta. Questão 3. Na questão 3, eu escolhi 3 textos publicitários. São 3 propagandas. Vocês vão observar os anúncios abaixo
a utilização dos verbos no modo imperativo e vão destacar esses verbos. Embaixo de cada anúncio tem escrito resposta. Na frente dela, da palavra resposta, vocês vão colocar qual é o verbo que está no modo imperativo. Primeira propaganda é sobre a dengue. Não deixe a dengue estragar o seu verão. A segunda propaganda é sobre lixo, sobre coleta seletiva. O lixo é seu. Faça a coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Acorda, cidadão. Vocês sabem o que é coleta seletiva? Quando a gente seleciona o lixo, né? O úmido, metal, vidro, papelão. Lembraram? No terceiro anúncio, aproveite a lei seca e comemore bebendo todas com seu pai. Água Ingá. É uma propaganda da Água Ingá. Vocês sabem o que é lei seca também, não sabe? É aquela lei que diz que a pessoa não pode beber e dirigir, principalmente. E aí, quando a gente está de lei seca, significa que ninguém pode beber. Beber e dirigir nunca se pode, né, gente? Mas a lei seca diz que a pessoa naquele dia não pode beber. Então, aproveite a lei seca e comemore bebendo todas com seu pai. No caso, bebendo toda a água. De preferência, para o anúncio publicitário, que seja água Ingá. Então, já sabem, né, o que é para fazer? Observem as propagandas, destaquem os verbos no imperativo e respondam. Quarta questão. A quarta questão eu escolhi um panfleto. Desses panfletos que a gente pega em consultório médico, ou na rua ele pode ser distribuído. É uma propaganda também. E aí o texto diz o seguinte: alimentação saudável. Cuide da sua vida como se você só tivesse uma. Quer uma dica? Tem uma alimentação saudável. Ligue 1234-0005 e marque sua consulta. Alimentamos sua saúde. A questão 4 diz: leia o texto ao lado e responda. Quais foram os verbos utilizados? Letra B. Qual é o modo verbal mais utilizado? Letra C. De acordo com o modo verbal utilizado, explique o texto. Nessa letra C, eu quero a mesma coisa da primeira questão. Eu quero que vocês expliquem por que o modo verbal mais utilizado, que é o modo no imperativo, vocês já sabem, a atividade é sobre isso, porque o modo imperativo é o modo mais utilizado. E explique o que você entendeu do texto. O que você entende com a utilização desse modo no imperativo, certo? Então, a partir de agora, vocês têm 20 minutos para resolver as questões. Daqui a pouco, eu chamo vocês e aí a gente corrige. E aí eu explico. Se durante a atividade vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Como eu disse lá nos recadinhos, não esqueçam de desligar o microfone. Até já. Tempo esgotado, galerinha. Vamos começar a nossa correção? Eu vou ler calmamente as opções e explicar as alternativas. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, ok? Atividades complementares. Texto 1 é uma receita. Observem que na parte dos ingredientes nós não temos verbo. Os verbos no modo imperativo estão no preparo. Então, em uma tigela, coloque, eu vou falar daqui para frente apenas os verbos que deveriam ser destacados. Então, coloque, misture, faça, adicione, amasse, forre, leve, bata, despeje, reserve, bata de novo, junte, despeje novamente, volte, decore e sirva. E a questão pedia assim: se considerarmos que as receitas culinárias nos dão orientações para preparar um determinado prato, explique, com suas palavras, o motivo pelo qual, nesse tipo de texto, predomina o modo imperativo. O imperativo predomina no texto porque os verbos utilizados, quer dizer, o verbo no modo imperativo,
tem a função de indicar o que fazer e como a pessoa deve agir para que a receita dê certo. Seguindo as recomendações, quer dizer, essas recomendações, elas são muito importantes para que o preparo do alimento seja um sucesso. Então, por isso que os verbos têm que ser no imperativo, porque elas têm a função de indicar, ok? Questão 2. A questão 2 é a música do Gabriel Pensador. Os verbos dessa música estão predominantemente no imperativo negativo. Vamos lá? Eu grifei. Vejam se vocês grifaram também os mesmos verbos, se faltou algum. Não coma, não fale, não beba, não julgue, não apoie, não pare, não passe, não cuspa, não deixe, não use, sorria. A questão 2 pede o seguinte: de acordo com a letra da música ao lado, o que a gente pode afirmar? Que as ordens dadas querem convencer as pessoas a seguir determinada postura ditada como sendo boas maneiras. Letra B. Todos somos vítimas da insegurança, por isso estamos sendo filmados. Letra C. A letra da música é uma manifestação contra o sistema opressor que insiste em ditar regras de como devemos viver. Letra D diz que só as alternativas A e C estão corretas. E aí? O que vocês acharam? Vou explicar para vocês. Caso do texto, a interpretação do texto, de acordo com a interpretação do texto, apenas a letra B estaria incorreta. Então a música aí, ela realmente está querendo ditar as regras de postura. Quando ele diz não coma de boca aberta, não fale de boca cheia, não beba de barriga vazia, não beba aí, não é beba água, é beba álcool, porque quem bebe álcool de barriga vazia fica bêbado mais fácil e passa mal, enfim. São sim, o texto está indicando sim algumas regras de boas maneiras. E a música também é uma manifestação contra esse sistema opressor que dita como a gente deve viver, o que a gente deve fazer, certo? Não tem nada a ver, nós somos sim, claro, no mundo de hoje nós também somos vítimas da insegurança, mas não é isso que a música quer dizer, certo? Então a alternativa correta é a letra D. Apenas as alternativas A e C estão corretas. A questão 3, vocês tinham que observar os anúncios, a utilização dos verbos no imperativo e destacá-los. Por que a gente usa o verbo imperativo em textos publicitários e em propagandas? Porque a gente quer chamar a atenção de quem está lendo aquilo, né? A gente quer um destaque. E aí, quando a gente quer chamar essa atenção, a gente tem que usar o verbo no modo imperativo. No caso do primeiro cartaz, que é um cartaz sobre a dengue, tá vendo? Cubra caixas d'água, tonéis e pneus, não deixe a dengue estragar o seu verão. A frase de destaque é: não deixe a dengue estragar o seu verão. O verbo é deixe. Vocês tinham que grifar os verbos. O verbo é deixe. No segundo cartaz, eu já tinha explicado, é sobre um cartaz sobre coleta seletiva. A resposta os verbos são faça e acorda. E na propaganda C, que é sobre a água em Gá, aproveite e comemore. Última questão, questão 4, também é uma propaganda, é um panfleto, né? E aí a questão pediu o seguinte: quais foram os verbos utilizados? Todos os verbos eu queria ir, tá, gente? Então os verbos foram cuide, tivesse, quer, tenha, ligue, marque e alimentamos. Qual é o modo verbal mais utilizado? O modo verbal mais utilizado é o modo imperativo. Nós temos 4 verbos no imperativo. Nós temos o verbo cuide, tenha, ligue e marque, né? Então, dos 7 verbos,
que a gente tem em todo o texto, 4 são do modo imperativo, ok? De acordo com o modo verbal utilizado, explique o texto. Então, eu queria que vocês me explicassem da mesma forma como foi na questão 1. Por que o modo imperativo é o modo mais utilizado foi o modo mais utilizado nesse texto? O imperativo, ele indica, como a gente já vem falando, ordem, pedido, recomendação, convite. Então, quando a pessoa quer chamar a atenção de alguém num texto, ela usa o verbo no modo imperativo. A intenção desse texto é chamar a atenção do leitor para que ele possa adquirir o produto. No caso, o produto desse panfleto é uma consulta médica, oferecido com a justificativa de cuidar da saúde, de ter uma boa alimentação e etc. Então, como ele queria chamar a atenção e a intenção é que ele adquira o produto, o convencimento, a gente usa o verbo no modo imperativo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham conseguido entender o assunto. É um assunto muito simples, muito fácil. A gente se vê na próxima. Um grande abraço para vocês.